bíblicas no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas um versículo, o verso de número 36. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu queria dizer da minha alegria de ter aqui, os visitantes, irmã Daniela, seu esposo, sua família. Maravilha, que alegria! Toda vez que eu pergunto se a irmã Daniela está bem, ela fala, good igual um coco. É lindo, irmão. Isso me alegra. Até se estiver triste, se alegra na hora. Só de cumprimentar. De sorte que é uma alegria muito grande revê-los e cada visitante que aqui está. E o irmão Willis também, maravilha, já é de casa, mas é uma alegria revê-lo aqui também. Grande cozinheiro dos grandes cardápios espanhóis. Coisa linda, maravilha. Que Deus abençoe ricamente. É uma alegria. Todos estamos hoje aqui reunidos para ouvirmos a voz de Deus. Amém? Então vamos deixar Deus falar conosco. Marcos 5:36 diz assim: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse a Jairo, o principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Aleluia! Mensagem simples, irmão. Não tem muita profundidade no que eu vou falar para vocês nesta noite. Jesus disse: Não temas, crê somente. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga: eu vim ouvir a voz de Deus. Então, antes de tomar o seu assento, diga isso mais uma vez, mas agora para alguém que está ao seu lado: não temas, crê somente. Depois que você disser aí para algumas pessoas, pode tomar o seu assento, por gentileza. Uma coisa que você não pode fazer: temer. E uma coisa que você tem que fazer: crer. Só uma. É fácil de guardar. Não pode temer e tem que crer. Esse homem chamado Jairo, ele era chefe de uma sinagoga em Cafarnaum. Sinagoga era a igreja daquela época, dos judeus. É porque havia um templo em Jerusalém, o grande templo onde todos se reuniam. E digamos que as sinagogas eram as congregações. Assim como nas igrejas evangélicas tem o templo sede, e nas cidades tem as congregações. Então Jairo era o chefe de uma dessas sinagogas, ou seja, era o dirigente de uma dessas congregações. E nós não o chamamos de pastor. Pastor cabe para a igreja. Na época, o líder religioso era o sacerdote, e nas sinagogas tinham os seus dirigentes, que eram os chefes. Jairo era o dirigente da sinagoga em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus morou. Jesus, depois que começou o seu ministério, residia, tinha casa em Cafarnaum. Jairo, de acordo com o verso de número 22, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo sendo o líder maior naquela cidade, mesmo sendo chefe de uma sinagoga, passou dificuldades. Dificuldades não vêm só para quem está longe dos caminhos do Senhor. Não se decepcione se a tempestade algum dia se levantar contra você, mesmo você servindo a Deus tão fielmente, porque veio tempestade sobre o barco de Jonas, que estava fugindo, mas veio tempestade sobre o barco de Paulo, que estava na posição. Então tempestade vem para todos, dificuldade todos enfrentam. Nunca julgue uma pessoa pela dificuldade que ela está passando. Nem sempre ela está fora da posição. Às vezes, Deus está querendo fazer algo na vida de Jairo. Aleluia! De acordo com o verso 22, Jairo enfrentou um problema grande que muitos de nós não suportariam. Diz assim o verso 22: Eis
que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Bom, e o verso no Evangelho de Lucas diz que ele rogava a Jesus para que entrasse em sua casa. Jairo, para ir até Jesus, enfrentou várias barreiras. Imagine você ter uma filha de 12 aninhos. Tem alguém aqui na igreja com 12 anos? Alguma menina? De 12 anos? Não, mas tem? Quem? Isabelle tem 12. Bom, se não tiver, está perto, não é? E eu também. Ah, maravilha! Mas quem tem filho sabe que para deixar uma filha única e ir ao encontro de Jesus é uma decisão muito difícil, é ou não é? Você vê sua filha única prestes a morrer e ter a confiança de ir até onde Jesus está, fazer uma viagem, porque quando ele ouviu que Jesus estava se aproximando, ele deixou a sua filha. Imagine, irmãos, o que passou na cabeça de Jairo. Eu vou sair deste lugar onde eu estou cuidando de minha filha, eu vou deixar minha filha aos cuidados de outras pessoas. Quantas vezes nós precisamos deixar coisas que são muito fortes, coisas que dependem de muita confiança nossa, para irmos até Jesus. Jairo deixa a sua filha. Jairo enfrenta outra barreira, que é a barreira do preconceito. Outros líderes, chefes de sinagogas, dirigentes de congregações, já tinham proibido a presença de Jesus lá. Na sinagoga de Nazaré, Jesus foi expulso mesmo, porque ele foi pregar uma mensagem baseada no livro de Isaías, que dizia que ele era o Messias. E quando ele disse, isto que Isaías profetizou está se cumprindo hoje, porque eu estou aqui, o pastor da igreja botou Jesus para fora. O chefe da sinagoga disse, saia daqui, expulsou. E engraçado, de Nazaré, que foi onde Jesus foi criado, onde Jesus cresceu, e outras sinagogas já haviam proibido Jesus de entrar. Agora imagine você, Jairo, um dirigente de uma sinagoga, tendo que explicar que certamente havia amigos em contato, compadecendo da sua situação, porque sua filha estava prestes a morrer, e ele dizendo, eu vou dar uma saidinha. Mas como, Jairo? Neste momento, vou. Para ir aonde, Jairo? Eu estou indo ao encontro de um homem que pode fazer o que dirigente de sinagoga nenhum consegue fazer. Eu vou ao encontro de um homem que pode fazer o que líder religioso nenhum pode fazer. Você veio aqui nesta noite ao encontro de um Jesus que pode fazer o que o pastor e a pastora não conseguem fazer. E eu não vim aqui dizer que eu posso resolver todos os seus problemas, mas eu vim pregar sobre um homem que pode, que tem, que faz, que é. Ele tem todo o poder na sua mão, e se você entregar o seu na mão dele, hoje pode haver um milagre na sua casa, como houve um milagre na casa de Jairo. Aleluia! Mas você precisa enfrentar barreiras. Para você estar aqui hoje, você enfrentou algumas dificuldades. Jairo pediu para que Jesus entrasse na casa dele. O problema é que às vezes a gente quer um milagre, mas não quer a presença. Jairo não foi só atrás do milagre. Ele chegou dizendo, Senhor, entra na minha casa, vai até onde a minha filha está, me acompanhe. Eu não estou lhe oferecendo hoje apenas um milagre, eu estou hoje lhe oferecendo a presença de Jesus. Meu Deus! Porque se Jesus vai fazer o milagre ou não, isso é com ele, mas se você tem a presença dele, tudo pode acontecer.
Às vezes nós corremos muito atrás da bênção. Às vezes a gente procura muitos milagres. Eu vim aqui nesta igreja, pastor, porque não é que eu quero Jesus, o Jesus que vocês pregam. Eu quero o milagre que ele faz. Isso acontecia desde a época de Jesus. Daquela multidão que acompanhava Jesus, havia dois tipos de pessoas: os que queriam a bênção de Jesus e os que queriam Jesus da bênção. De quem você veio atrás nesta noite? Das bênçãos de Jesus? Ou você veio aqui dizendo, como Jairo disse: Senhor, entra na minha casa? Como Zaqueu disse, e nós cantamos aqui: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, pois o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Jairo queria a presença de Jesus, e Jairo chega, e como nós lemos aqui no verso 22, ele prostra-se aos pés de Jesus e o adora. Irmãos, você não tem ideia do que é um chefe da sinagoga adorar Jesus, porque ele ensinava durante todo o seu ministério os 10 mandamentos de adorar a Deus, somente a Deus. Então quando ele chega e se prostra e adora Jesus, ele está reconhecendo a divindade de Jesus. Às vezes uma atitude sua, nem sempre com palavras, mas uma atitude de adorador, ministra sobre a vida dos que estão à sua volta a respeito da divindade de Jesus. Ele chega e Jairo fica despido de todos os seus títulos, de toda a sua dignidade. Naquele momento ele não está preocupado com o que vão pensar, naquele momento ele não está preocupado com o que vão falar. Naquele momento ele tira, joga fora, se despiu de toda a sua dignidade, de todos os títulos que ele tinha, e ele ficou só com um título, que é o título que todo mundo tem que ter, é o título de adorador. Adorador. Se você nunca foi empossado nada, mas tenha o título de adorador. Se você nunca recebeu um diploma nenhum, fique com o de adorador. Se você já recebeu algum título ou diploma, deixa ele em último lugar. Em primeiro, põe adorador. Quando Deus precisou de alguém para derrubar um gigante, ele não foi atrás do melhor guerreiro, ele foi atrás de um adorador. E aí quando ele precisou de alguém para sentar no trono, ele não foi atrás dos mais sábios, ele foi atrás de um adorador. É por isso que foi Davi quem derrubou o gigante, e foi Davi quem sentou no trono, e foi Davi que derrotou o urso, e foi Davi que matou o leão. Por que Deus só escolhia Davi? Porque os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você veio entregar adoração a Ele, dê uma salva de palma, e Deus está encontrando adoradores neste lugar. Ah, quando Jesus encontra um adorador, ele para tudo. Para tudo. Encontrei um adorador. Ele chega, se lança aos pés de Jesus para adorar. Quantas pessoas não servem a Deus porque não dão mesmo o braço a torcer, à sua vaidade, aos preconceitos? Quantas pessoas, para ir até fazer uma visita numa igreja evangélica, às vezes fica preparando respostas para explicar para os amigos, para os familiares, quando perguntarem aquela famosa pergunta: agora tu é crente, é? Aí a gente prepara aquelas respostas: não, eu estou indo lá. Começa assim: é que eu tenho amigos lá. Jairo, para onde você vai? Vou me encontrar com Jesus. Agora você é um discípulo, é? Quantos preconceitos precisamos? Simpatizante, é verdade. Mas Jesus está atrás de adoradores. Adoradores que estejam dispostos como Jairo
a deixar tudo e todos, se for preciso, para ficar com ele. Para ficar com ele. Jairo venceu tudo isso e foi. E Jairo foi. Quantas pessoas não recebem porque não vão, porque não vieram, porque não foram? Jesus está esperando um passo nosso para dar o passo dele. A menina não foi porque não podia. Olha aí, ó. Jairo podia, então ele foi. Quando você pode, você tem que ir até Jesus. Quando você não puder, Jesus vem até você. Jairo foi até Jesus porque ele podia. A menina precisava do milagre e Jesus disse: agora deixa que eu vou até ele. Vem até Jesus, porque quando você precisar, Jesus vai vir até você. Abra o caminho para Jesus operar na sua vida, porque você precisando, Jesus vai fazer o milagre. Jairo se lança aos pés de Jesus, o adora. E no verso 23 e 24 diz assim: e rogava-lhe muito, e insistia, dizendo: minha filha está à morte, está prestes a morrer. Rogo-te que venhas. Ele impunha as mãos para que sare e viva. Era a filha única de Jairo. E o 24 diz que Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Veja como Jairo insiste tanto com Jesus, por causa da situação que ele está passando. Tem pessoas que são são tão duras, até que aconteça alguma coisa com aquele que mais amamos. Até que aconteça alguma coisa com aquilo que nós mais gostamos. Daí nada mais importa. Corre! Aleluia! Jairo estava lidando com um caso de vida ou morte. Precisamos buscar Jesus de todo o nosso coração, como Jairo buscou. Sabe quando é que nós vamos encontrar, irmãos? Quando nós buscarmos a Deus sendo caso de vida ou morte, com todo o coração. Por que a palavra de Deus diz que devemos buscar o Senhor de todo o coração? De todo o coração, como Jairo buscou, quando nada mais importa. Uma vez um menino leu a Bíblia e queria saber o que era buscar a Deus de todo o coração. Aí ele perguntou para um senhor já sábio nas Escrituras, e ele estava assim no interior. Isso é um caos, viu, mineiros? Não está na Bíblia não, é um caos que ilustra o que eu estou falando. Então, aquele sábio estava ali pescando à beira de um rio, do Rio Doce, poderia ser. E então o menino chega querendo entender a palavra e pergunta: eu queria saber o que é buscar Deus de todo o coração, porque a Bíblia diz que se buscarmos de todo o coração, então nós vamos encontrar. Aí, aquele velho sábio, sem dar uma palavra, apenas chamou o menino para que entrasse com ele no rio. E o menino, desconfiado, foi entrando, e o velho sábio fez assim na cabeça dele e abaixou ele para debaixo d'água. E o menino ficou, não é? Imagino nos 10 primeiros segundos, imaginando, será que ele entendeu o que eu perguntei? Porque você faz uma pergunta, a pessoa coloca você debaixo d'água. Quando deu 20 segundos, ele já percebeu, eu tenho certeza já que ele não entendeu o que eu perguntei. Eu vou levantar porque já está bom, né? Já está bom. Eu vou perguntar para ele se ele já tem a resposta do que eu perguntei. Só que quando ele foi forçar para cima, aí o velho sábio forçou para baixo. Então ele esperou mais um pouquinho, falou: bom, não deve ser a hora ainda, né, de me levantar. Só que o tempo foi passando e os irmãos sabem, né, que realmente chega uma hora que é caso de sobrevivência. Irmão, quando chegou nesse ponto,
Ele não se lembrava mais que aquele senhor já era de idade. Ele não se lembrava mais que tinha que respeitar os mais velhos. Ele não se lembrava mais de nada. Ele quebrou todos os paradigmas, deu um salto, jogou aquele velho longe, puxou o ar. E quando ele se recobrou da sua falta de fôlego, aquele velho estava assim na água, rindo, dando gargalhada. Aí o moço assim, né, chateado, falou: eu pensei que eu tivesse perguntado, né? Alguém sabe que ia saber me responder. Aí aquele senhor diz: não, meu filho, volte aqui. A resposta à sua pergunta está neste ato que eu fiz. Quando você tentou buscar o ar, se preocupando se ia me derrubar ou não, querendo ser gentil demais, você não estava buscando de todo o coração. Você tinha um plano B em mente. Você buscou de todo o coração quando faltou fôlego, aí era caso de vida ou morte. Aí você buscou o ar com tanta força que nem o meu braço conseguiu te segurar. Quando você buscar Deus com essa intensidade, aí você vai descobrir o que é buscar Deus de todo o coração. Quando a gente busca Deus assim, né? Se der, Deus, se não der, não deu. Isso não é de todo o coração. Deus gosta quando você chega na igreja assim, ó, bufando. É vida ou morte, é hoje ou nunca, é agora, Jesus, ou é hoje ou é hoje. O meu caso não tem mais solução, eu quero a resposta agora. Aí Jesus olha e diz: pois chegou a hora de eu te abençoar. Glória a Deus. Aleluia! De todo o coração. É por isso que Jairo deixou tudo, abandonou tudo, buscou de todo o coração. Era caso de vida ou morte. E aí nós vimos aqui que Jesus foi com ele. Só que quando chega no verso 25 até o verso de número 34, Jesus dá atenção a uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Se lembram dessa história? Que ela chega por trás de Jesus, toca na orla de seus vestidos. Aí Jesus para, não é isso? Sabe por que Jesus parou? Porque ele estava indo para a casa de Jairo. Essa multidão que o apertava aqui, no meio dela tinha essa mulher. Está entendendo? E quando alguém toca em Jesus, a Bíblia diz, você se lembra da história, muito famosa, Jesus para e pergunta o quê? Quem me tocou? Imagine o coração de Jairo, que estava querendo um milagre para sua filha. A mente de Jairo estava fixa na menina que estava morrendo lá em casa. E Jesus, agora, ao invés de correr, porque às vezes a gente quer que Jesus corra para resolver as nossas coisas, né? Ao invés de Jesus correr, ele ainda para. E quando para, olha a pergunta que ele faz: quem me tocou? Irmãos, se fosse eu no momento de falta de paciência, eu diria: Jesus, deixa para lá quem te tocou, vamos embora, porque a multidão te aperta, diz aqui o verso de número 24. E Jesus: não, apertar muita gente aperta, mas alguém me tocou. Tocar é uma coisa, apertar é outra. Hoje você veio apertar Jesus ou tocar nas orlas de suas vestes? Apertando tem muita gente, mas eu senti que alguém me tocou, e tocou com fé. Saiu virtude de mim. E Jesus para tudo e abençoa aquela mulher, para ensinar que Jesus está se preocupando com os de longe, mas ele se preocupa com os de perto também. Jesus quer que a gente alcance os que estão na África, mas Jesus quer que a gente alcance o nosso vizinho também. Jesus quer que a gente pregue o Evangelho para a janela 1040, mas Jesus quer que a gente seja crente e dê testemunho onde a gente mora também. Jesus está preocupado com a menina que está longe,
mas Ele não deixa de abençoar aqueles que estão perto também. Jesus quer abençoar o chefe da sinagoga, mas Jesus quer abençoar uma mulher que está com hemorragia e está sendo completamente escanteada pela sociedade. Jesus quer curar a filha de um homem importante, mas Jesus quer curar também uma mulher que ninguém dá importância a ela. Jesus quer curar todos. Esta é a lição que nós tiramos aqui desta passagem. Jesus quer curar a menina que está quase morta, mas Jesus também quer curar uma pessoa que está com fluxo de sangue, que não está morrendo por causa disto, mas também é importante. Não se preocupe se Jesus está abençoando alguém, não. Fique firme, Jairo. Jairo, Jesus está indo. Jesus ainda não chegou, mas está no caminho. Diga para quem está perto de você: Jesus não chegou ainda, mas Ele está no caminho. Yes! Não se incomode, não. Jesus poderia ter ido atender primeiro o caso mais grave, não é assim? Não, tem uma menina que está morrendo e tem uma que tem um fluxo de sangue. Fluxo de sangue é muito ruim, mas a menina que está morrendo é pior. Só que a fila de Jesus não funciona assim. É por isso que não é para eu ficar comparando o meu problema com o do meu irmão, porque eu sempre vou achar que o meu problema é maior. O meu problema é tão grande e ninguém vê. A irmã Anastácia não me deu uma ligadinha no meio do meu problema. E Jesus está olhando e vendo que a irmã Anastácia está com um problema até maior do que o seu. E está lá firme. Aquela mulher recebeu um milagre, mas tinha alguém ali precisando mais do que ela. E Jesus parou para abençoar aquela mulher. Depois que Jesus termina de abençoar aquela mulher, que aquela mulher é completamente curada, chega o verso de número 35, que aí é que causaria mesmo indignação no coração de Jairo. Olha o que diz o verso 35. Estando Jesus ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, os amigos de Jairo, pastores de outras congregações, e disseram: olha, a tua filha agora já está morta. Não enfades mais o mestre. O que Jairo poderia pensar? Está vendo só? Parou, não foi? Para abençoar uma mulher com fluxo de sangue. Está vendo aí? Se tivesse corrido na hora que eu disse, se tivesse ido na hora que eu falei, se tivesse atendido o prazo que eu dei. Não tem oração que a gente dá prazo para Jesus, né? Parece que aquelas que a gente dá prazo é que Jesus faz questão de esperar mais um pouquinho. Ah, meu filho, você precisa aprender a lição da paciência. Esperar um pouquinho, que não é no seu tempo, é no meu. Talvez na agenda de Jairo estava escrito assim: Jesus vai curar minha filha. Mas na agenda de Jesus estava escrito: eu vou ressuscitar a filha dele. Nem sempre o milagre que está na sua agenda é o que está na agenda de Jesus. Às vezes Jesus deixa piorar um pouquinho para o milagre ser maior. Irmão, você tem essa confiança mesmo? Os irmãos estão rindo para mim. Mas na igreja é fácil ouvir isso, né, irmão? Olha o que eu disse, irmão. A gente está rindo, era para estar chorando. Às vezes Jesus deixa para piorar um pouquinho, para um milagre ser maior. A gente pede milagre grande de Deus, não é assim? Deus opera um grande milagre. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra para este povo que há Deus em Israel. A gente quer que Deus faça assim um grande milagre, não é? Aí Jesus atende. O milagre vai ser grande, Jairo. Só que para o milagre ser grande, tem que haver uma grande necessidade. Então para Jesus é assim: quanto pior, melhor. Diga comigo: quanto pior,
Melhor para Jesus. Quando chegaram e disseram: Jairo, agora sua filha morreu. Aí Jesus olhou e falou: agora ficou bom. Quando todo mundo diz: agora ficou ruim, Jesus te trouxe aqui para te dizer: não, agora é que ficou bom. Porque quando todos os principais da sinagoga não puderam atuar, quando todos os médicos não puderam ajudar, quando os profissionais já te desenganaram, aí não tem mais ninguém. Jesus não gosta de chegar para competir com ninguém. Jesus gosta de chegar na sua situação quando todo mundo já abandonou. Aí Jesus chega e diz: agora é comigo. Agora é comigo. Aqueles homens chegam dizendo assim: olha, a sua filha morreu. Eles não vêm apenas trazer uma má notícia, eles vêm também dar um mau conselho. Cuidado com os portadores de má notícias. Geralmente, eles não vêm apenas dar má notícia, eles vêm também trazer maus conselhos. Nós somos portadores de boas novas. Você foi chamado para ser pregador do Evangelho. Você sabe o que quer dizer a palavra Evangelho? Boas novas, boas notícias. Se você é pregador do Evangelho, nós temos que ser portador de boas notícias. Mas parece que pessoas que têm esse espírito, né, de carregar más notícias, quando acontece uma coisa boa, nem fala, muda até de assunto. Olha como o irmão foi abençoado. Ah, pois é, eu tenho que ir ali fazendo isso aqui. Mas quando chega a notícia: olha, a filha de Jairo está doente. Eita, está doente? De quê? Vai morrer quando? Se interessa, irmão. Parece que, não é? Abre a conta do Facebook. Eu vou falar do Facebook, calma, irmão. Eu vou chegar. Olha, o Facebook desses líderes da sinagoga, irmão, a página deles era só dizendo e comentando e dando like. Irmão, dá like na derrota dos outros, irmão. A pessoa põe uma foto lá bonita: estou aqui desfrutando vitória com a minha família. Não dá um joinha. Verdade, pastor. É mesmo. Mas se a pessoa comunica no Facebook, né, põe aquela fotinha assim, luto, a fitinha preta, irmão, todo mundo já entra: mas luto por quê? Mas como assim? Não é? Parece que atrai as coisas, né? E geralmente o pior é quando vai dar má notícia e ainda traz um mau conselho. Olha o conselho que deram: Jairo, ouve a gente tem experiência, somos companheiros de ministério, também somos chefes de sinagoga. Não importune mais Jesus, deixa, ele tem muita gente para curar. O seu caso não tem mais jeito. Aí o verso de número 25, verso de número 36, Jesus diz assim, foi o verso que nós lemos no início: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Irmão, falar não temas para um pai que recebe a notícia que a sua única filha faleceu, isso é coisa para quem confia muito em Jesus. Não temer, não temer. Jesus hoje quer tirar o medo do coração de alguém. Não temas. Não pode ter medo, não temas. Jesus está aqui, Jesus está com você, não temas. Crê somente, continue crendo. O que Jesus tem para dizer para você é diferente. Por isso, feche seus ouvidos para o Facebook, feche seus ouvidos para os portadores de má notícia. Venha ouvir o que o pregador do Evangelho tem para dizer para você. O que Jesus tem para dizer para você é diferente. A menina já morreu, mas continue crendo. Já não tem mais jeito, mas continue crendo. A porta já se fechou, mas não temas, continue crendo. O papel não foi aprovado, não temas, continue crendo. Todo mundo diz: não ore mais sobre isso, cancele aquele propósito de oração que você tinha, porque não tem mais jeito. Não cancele não, continue crendo. Você tem fé para isso? Crê somente, continue crendo. Verso 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João,
Verso 38, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Verso 39, e entrando Jesus disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A menina não está morta, mas dorme. Porque aqui, Jesus já estava vendo o milagre dela. Então, devido ao fato de que ela já se levantaria logo em seguida, Jesus estava declarando que a morte não é irrevogável para ele. Por isso ele estava declarando, ela dorme, já já ela vai acordar. Só que aí, eles encontram uma outra classe, já encontraram um portador de má notícia no caminho, e na casa de Jairo tinha essa multidão fazendo alvoroço e chorando. E quando Jesus disse, a menina não está morta, mas dorme, olha o que diz o verso 40, e riam-se dele. E Lucas diz, no Evangelho de Lucas, sabendo que ela estava morta, porque eles estavam ali, sabiam que estava morta. As carpideiras tinham experiência nisso. Você sabe o que eram as carpideiras? Elas eram pagas para chorar em velório. Olha a profissão. Uma profissão dessa é porque realmente ela não encontrou nenhum outro emprego, né, irmão? Porque aceitar um trabalho de chorar em velório, aí recebia o dinheiro, e ia lá, e tinha música, e tinha flauta, e fazia barulho. Eles acreditavam assim, que às vezes acontece mesmo da pessoa ser dada como morta, ainda mais na época que não tinha tantos recursos tecnológicos. Então muitas vezes, quando se fazia barulho, a pessoa acordava, tinha sido dada como morta, e com aquele barulho, às vezes despertava. E as pessoas choravam também, porque, na verdade, não é? Chega no enterro, que não tem ninguém chorando, irmão. Dá a impressão, não sei, na época, né? Eles ficavam com essa preocupação. E quanto mais choro houvesse, mais querido era a pessoa. Então, se não tivesse muita gente para chorar, contratavam uns pranteadores, né? Mas as carpideiras estavam ali. Então, quem está dizendo aqui que eles sabiam que a menina estava morta eram pessoas experientes. Participaram de vários velórios, fizeram vários barulhos, e o morto não levantou, é porque está morto mesmo. Porém Jesus, tendo-os feito sair, olha o verso 40, tomou consigo só 5 pessoas, o pai, a mãe da menina, e os 3 que estavam com ele, que nós lemos no verso 37, que foi Pedro, Tiago e João. E entrou onde a menina estava deitada. Engraçado que quem riu aqui ficou de fora. Jesus, quando chegou para curar a menina e viu as pessoas rindo, Jesus disse, vocês riram? Eu gostei dessa parte, meu Deus! Vão ficar de fora. Engraçado que elas não eram pagas para rir. Elas eram pagas para chorar e estavam rindo, né? A falsidade era grande ali, por isso que Jesus deixa de fora. Tem gente, irmãos, que vai estar do seu lado só por interesse. Quem não crê no seu milagre, vai estar ali só fazendo tumulto. É por isso que às vezes Jesus chega e afasta um pouquinho. Olha, retirem-se esses daqui, porque não creem. Tem gente que está querendo só o que é seu, está querendo tirar proveito de alguma situação, está ali só porque está sendo pago. Então, se estão me pagando, eu estou aqui para chorar. Mas quando fala que o problema vai resolver, aí ri, escarnece. Ué, não, fala sério. Se você está chorando por uma causa que Jesus chega e fala, vai ter jeito, você vai escarnecer, vai nada. Não, você vai ficar alegre, não é? Só que quem chora por outros motivos, quando vê a sua vitória, não se alegra, escarnece. Nem todo mundo que está, irmãos, ao nosso lado, está realmente preocupado com a gente. Cuidado com quem você se abre.
Cuidado com as carpideiras que chegam. Eles treinam, né? As carpideiras fazem mais ou menos assim. Oi. Aí pergunta aquela famosa pergunta: você está bem? Aí você diz: só vitória, graças a Deus. Mas está bem mesmo? Não, eu estou bem. Mas está bem mesmo que eu estou vendo no seu olhinho que você está ruim. Às vezes você está até bem, mas não, agora eu estou ficando ruim já. Pelo amor de Deus. Cuidado, irmão. Geralmente as pessoas que chegam assim, de mansinho, eu estou aqui para chorar com você, às vezes por trás é quem está fazendo o seu sofrimento aumentar. Fique perto dos discípulos de Jesus. Jesus disse: saia todos esses lamentadores e fica aqui dentro só Pedro, Tiago e João, eu e os pais da menina. E quando eles fecham ali aquela porta, só fica ali Jesus e os 5. Eu fico imaginando por que Jesus chama Pedro, Tiago e João, só os 3. Aliás, Jesus gostava desses 3, porque na transfiguração Jesus chamou os 3, no Getsêmani depois, Jesus chamou os 3, e aqui, Jesus manda ficar só os 3, Pedro, Tiago e João. E nós observamos que esses 3 lá na frente eram o núcleo do colégio apostólico. Depois que Jesus ressuscitou, eles ficaram como líderes da igreja do Senhor. Então por que Jesus manda ficar esses 3? Eles precisavam do milagre? Não. Só que eles precisavam participar do milagre de alguém. Preste atenção. Tem milagres que você participa para você ser abençoado. Mas tem milagres que você participa para lá na frente, um dia, você abençoar alguém. Pedro aqui assiste essa menina ser ressuscitada. Lá no livro de Atos, no capítulo de número 9, morre uma mulher chamada Dorcas. Quem chamam para orar por Dorcas? Pedro. Por que chamam Pedro? E se você depois ler lá no capítulo 9 o que Pedro fez, foi direitinho o que Jesus fez aqui. E Pedro chega, retira os que estão, vai no quarto onde está Dorcas e ministra a cura sobre ela, e Dorcas ressuscita. Porque um dia ele participou do milagre de alguém. Tem milagre que Deus envolve você, nem sempre você é beneficiado, mas se alegre com o milagre de alguém, porque um dia que Deus quiser usar você, você vai ter experiência, você vai ter bagagem ministerial. Nem sempre o que Deus faz é para beneficiar você, mas Deus te colocou na situação. Olha aí, Deus te colocou no meio do problema, porque lá na frente Jesus vai usar você para resolver o problema que você hoje está acompanhando. Quando Jesus dá pão, existe pão que é para você comer e tem pão que é para você distribuir. Minha mensagem já está terminando. Se nessa mensagem Deus não falou nada com você, não jogue fora não. Talvez você não tenha comido, mas amanhã você vai encontrar alguém que precisa deste pão. Na multiplicação dos pães, Jesus deu pão na mão dos discípulos, certo? E foi para os discípulos comerem todo o pão? Não. Tinha pão que era para eles comerem e tinha pão que era para eles distribuírem. É por isso que eu não perco o culto. Fala que não, é culto de libertação. Ah, eu não preciso de libertação, mas eu vou. Porque aquele pão pode não ser para mim, mas amanhã eu vou encontrar alguém que precisa de libertação e eu vou dar aquele pão. Enche o seu cesto. Deus está usando pessoas que estão com cestos cheios. Se nesta noite você não comeu o pão todo, guarde o pão no seu cesto, porque você vai alimentar alguém amanhã. Pedro, se o milagre não é para você hoje, guarde esse pão, porque amanhã Dorcas vai precisar do pão que você está recebendo hoje. Milagre acontece na nossa vida, mas milagre não é espetáculo. Jesus manda sair as pessoas, porque a atenção de Jesus não está em fazer espetáculo para os outros.
O que Jesus vai me abençoar não é para provar nada para ninguém. O que Jesus vai fazer na sua vida não é para mostrar nada para ninguém. Jesus não está preocupado em mostrar nada para ninguém, nem fazer espetáculos. Jesus está preocupado com a sua situação. Essa menina precisa reviver por causa do sofrimento do seu pai, Jairo. E então acontece no verso 41 um milagre. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Olha o milagre acontecendo. Pegou na mão. O chefe da sinagoga sempre pregou que pegar em defunto tornava a pessoa impura. Só que Jesus toca até onde ninguém quer tocar. Jesus chega em problemas que ninguém mais quer chegar. Sabe aquelas situações que você tenta compartilhar com alguém e ninguém quer nem mais ouvir? É onde Jesus chega e toca onde ninguém quer tocar. Pegou na mão. Veja que lá no início, Jairo pede para que Jesus imponha as mãos. Jesus toma pelas mãos. Jesus nem sempre vai fazer exatamente o que você pedir. Jesus vai fazer além do que você pedir. Tudo muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Jesus faz do jeito dele. Até se Jesus precisar desfazer toda a religião que Jairo aprendeu. Nesse momento em que você precisa de Jesus, não existe religião, não existe placa de igreja, ninguém quer saber, mas você vai lá, mas você é daqui, mas você é não sei de onde, mas você aprendeu assim, a vovó ensinou de um jeito. Nesse momento Jairo esquece toda a tradição religiosa, e ele só quer uma coisa, o milagre de Jesus, a presença de Jesus. Ele quer uma pessoa, ele não quer uma coisa, ele quer Jesus. Jesus pega na mão e diz isto: Talita cumi. Verso 42, Lucas diz que o espírito dela voltou, e Marcos diz: e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto aqueles que estavam zombando. Quem estava zombando agora estava assombrado. Quem riu vai se calar quando vê a menina andar. E no verso 43 Jesus diz: e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Ou seja, ele disse para os pais e os 3 discípulos: vocês não deem essa notícia a ninguém. Por que Jesus não deixa os discípulos e os pais transmitirem este milagre? Porém, no Evangelho de Mateus, Mateus dá um detalhe, que essa notícia se espalhou por todo aquele país. Ou seja, Jesus disse para os discípulos não contarem para ninguém, mas Mateus diz que a notícia se espalhou por todo aquele país. Se os discípulos não contaram para ninguém, nem os pais, quem contou para todo aquele país? Aqueles que estavam ali zombando. Foram eles que transmitiram a notícia de que o milagre aconteceu. Jesus não tirou aqueles de fora do quarto e mandou eles irem para casa. Deixa. Aqueles que estão rindo estão à volta. Aqueles que não creem estão ao seu derredor. Aqueles que riem estão te observando. Mas na hora que a sua menina levantar, na hora que o seu milagre acontecer, esses que estavam esperando a sua derrota, esses que não acreditavam na sua vitória, esses que juravam que o milagre não ia acontecer, são eles que vão divulgar que Deus é fiel na sua vida e é poderoso para fazer. Irmãos, eu amo Jesus quando Ele usa as pessoas que outrora
descriam do meu milagre e usam essas para divulgar o poder de Deus na minha vida. É por isso que o salmista disse: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Porque uma coisa é o próprio Jairo ir contar o que Deus fez na vida dele. Outra coisa é a pessoa chegar e dizer: olha, Deus fez mesmo. Eu até ri. Eu ri quando Jesus disse que ia fazer. Eu ri quando Jairo deixou a sua filha e foi atrás de Jesus. Eu ri quando aquele crente fez um propósito de oração. Eu ri quando ele disse que ia jejuar por aquela causa. Eu ri quando aquela pessoa disse que ia aceitar Jesus. Eu ri quando ele disse que ia se batizar. Eu ri quando ele disse que Deus era fiel. Mas hoje eu creio, porque eu vi com os meus olhos Deus operar na vida dele. Deus usa assim. Sabe por que Paulo foi o maior apóstolo? Porque um dia ele foi o maior perseguidor. Porque olha, alguém acreditar no evangelho porque um discípulo, irmão de Jesus, pregou, é uma coisa. Agora, Paulo chegar e dizer: olha, eu era o maior perseguidor, qual o interesse que eu tenho de dizer que Jesus está vivo? Eu não tinha motivação nenhuma para isso, pelo contrário, eu consenti na morte de Estevão. Pois Jesus pega esse maior perseguidor e faz o maior apóstolo, para mostrar que Deus é Deus, e todos eles ficaram maravilhados. E eu quero terminar esta mensagem dizendo qual foi a última instrução de Jesus para aquela família. E disse-lhe: deem de comer. E Jesus disse que lhe dessem de comer. O milagre é sobrenatural, mas a menina precisa comer. Ressuscitar só Jesus pode fazer, mas dar de comer, já ele pode. Aleluia! Tem pessoas que recebem a bênção e a bênção não permanece, porque apesar do milagre ter sido grande, ele não cuidou da bênção, não deu de comer. Deus lhe deu um carro muito bom, mas se não colocar óleo no carro, o que vai acontecer, irmão? O motor vai fundir mesmo. Mas Deus, eu não aceito o motor do carro que tu me deste. Fundiu o motor, Jesus. Não foi o Senhor que me deu? Foi, eu te dei, mas você não botou óleo, né? Eu ressuscito, mas você dá de comer. Cuide do que Deus lhe deu. A gente ora muito para Deus dar a bênção, mas Deus está querendo ter uma conversa com a gente hoje. Olha, eu vou dar a bênção, mas o que você vai fazer com ela? Se eu ressuscitar, você vai dar de comer? Você vai cuidar? Deus vai te dar muitas vidas, você vai ganhar muita alma para Jesus, mas você vai dar de comer? Você vai cuidar? Deus vai te usar poderosamente, vai te dar muitos talentos, mas você vai enterrar ou você vai cuidar deles, vai granjear? Deus vai te abençoar, mas o que você vai fazer com a bênção que Ele vai te dar? A gente vive num mundo natural, irmãos. Ressuscitar morto é sobrenatural, mas nós temos que entender que nós estamos no mundo natural. A menina precisa comer, e nós temos que cuidar da bênção. Senhor, eu estava dirigindo o carro, bati o carro porque estava lendo a tua palavra. Eu não posso mais ler a Bíblia? Pode, meu filho, mas na hora de dirigir, é hora de ler alguma coisa? Não, pastor, mas era a Bíblia. Mas a gente precisa entender que a gente tem que ter os cuidados naturais para não perder as bênçãos sobrenaturais. Está entendendo? Tem que ter os cuidados naturais. A porta de emprego que Deus abriu para mim foi coisa grande. Eu testemunhei na sua casa, pai. Sim, meu filho, mas depois que eu te dei a porta de emprego, não aparecia no trabalho, chegava a hora que queria, tratava mal todo mundo, não deu de comer. Aí o que aconteceu? Perdeu a bênção. Se essa menina que estava morta, Jesus ressuscitasse e o nome do Senhor fosse glorificado, mas os pais não dessem de comer, o que ia acontecer? Ia morrer de novo. Eu hoje não vim pregar só o que você deve fazer para receber a bênção. Eu hoje vim pregar sobre o que você deve fazer
para manter a bênção viva na sua vida. Aleluia. Vamos estar de pé, eu queria fazer uma oração neste momento.